Olá, colegas. Aqui é o Benício, candidato a presidente pela chapa Custo Zero nas eleições 2020 da Fresp. Hoje eu venho falar com os colegas sobre o artigo 20 do Estatuto Social da Fresp, que fala dos poderes da Fresp. São 3 poderes: a diretoria executiva, o conselho deliberativo e a assembleia. Eu vou falar da importância de cada um deles. A diretoria executiva é composta de 7 colegas, diretores eleitos pela classe. O conselho deliberativo são 18 conselheiros, aliás, 24 conselheiros. 18 conselheiros eleitos pelas regionais e 6 conselheiros eleitos pela capital. Alguém vai perguntar para mim, por que 18 regionais, conselheiros regionais? Sendo que nós temos 16 regionais. E eu explico. São 16 delegacias, sendo que em Ribeirão Preto nós temos conselheiro em Ribeirão Preto e um conselheiro em Franca. E no Vale nós temos conselheiro em Taubaté e temos conselheiro em São José dos Campos. Então isso daí dá 18 conselheiros pelas regionais. Na capital nós temos 6 conselheiros. Esses conselheiros, eles não são distribuídos pelas delegacias. São 6 conselheiros eleitos pela capital. Então, o associado, na hora de votar pela capital, ele vota em 6 conselheiros. Isso daí tem um significado importante e uma preocupação, porque de repente o predião ali na sede pode ficar sem representante. E explico por quê. Se colegas lá do Butantã, ou da Lapa, ou Tatuapé, forem eleitos entre os mais votados ali, porque a escolha é essa, né? Entre os mais votados, escolhe os 6. O predião pode ficar sem representante. Então é importante que tenha representantes, candidatos no predião, né, para ser representado no Conselho Deliberativo. E qual que é a importância do conselheiro? Ela tem uma importância muito grande. São órgãos independentes, como eu falei, o artigo 20 define isso daí. São 3 poderes: diretoria executiva, conselho e assembleia. E a atribuição de cada um está definido ali no estatuto. Qual que é a atribuição do conselho? Fiscalizar as atividades da diretoria executiva e eventualmente fazer proposituras. Tem colegas aí anunciando que está saindo candidato ao conselho pela chapa de candidato A, candidato B. Da nossa, não recebi nenhuma informação que algum candidato para o conselho está saindo pela nossa chapa. Isso é ilegal, pô. Não tem vinculação do conselheiro com a chapa. São órgãos independentes. Se tiver acontecendo isso aí, já tem vício de origem. A diretoria executiva exerce seu papel ali, pô. O conselho, da mesma forma. E a assembleia? A assembleia tem uma função importante. Ela tem uma reunião, uma assembleia ordinária, que ela é realizada ali no mês de agosto, setembro de cada ano, para aprovação das contas. Essa é a assembleia ordinária. E tem aquelas assembleias extraordinárias que ela pode acontecer diante de algum evento. Aí eu faço a pergunta para o colega, pô. Esse terceiro poder aqui, pô, ele está sendo respeitado? Eu faço essa indagação pelo seguinte fato: quem pode pedir a assembleia? A diretoria executiva pode pedir, o conselho deliberativo, o presidente pode pedir, e o associado pode pedir. E tem uma regra própria para isso aí. Ou seja, através de um requerimento, com 200 assinaturas, você
pede a convocação de uma assembleia. Nós temos essa situação hoje, e eu volto lá no questionamento. Será que esse poder está sendo respeitado? Nós temos 2 requerimentos no Conselho Deliberativo, um protocolado no dia 2/10, pela colega Maria Elisa, e um outro dia 29/10, protocolado pela chapa Custo Zero, pedindo a convocação de uma assembleia para resolver a questão aí da eleição virtual. E até hoje, passaram 30 dias do primeiro requerimento e o Conselho não se manifesta. A nossa é um pouco menos, né? Nós protocolamos dia 9/10, mas até agora nenhuma manifestação do Conselho Deliberativo para tratar de um assunto importantíssimo. Então fica aqui a minha indignação e esse ato desumano que essas 2 pessoas, agora especificamente o presidente do Conselho, está querendo impor para os colegas aposentados, aqueles mais vulneráveis que querem votar, né? Aliás, querem a realização da Assembleia para decidir um assunto ali, se vai ser aprovado ou não, é um direito do associado. E o Conselho não se manifesta. Então é vergonhoso essa atitude do Conselho Deliberativo. Porque não dá a resposta para aquilo que pedimos, pô. É um direito do associado, está lá no artigo 5º, artigo 57 ou 56 do Estatuto. Além disso, nós temos uma ação patrocinada por mim. Ingressei com essa ação. O juiz não concedeu, aliás, a juíza não concedeu a tutela antecipada. E eu estou preparando aqui a réplica para entrar entre hoje e amanhã. Mas eu assumo um compromisso aqui. Se o presidente do Conselho convocar essa Assembleia, imediatamente eu desisto da ação. Assumo esse compromisso em público. Eu comparo essa atitude àquelas cenas que a gente vê na televisão quando o segurado da Previdência tem que ir lá para fazer a comprovação de vida. Muitos deles carregados por maca, cadeira de roda, para ir lá na Previdência para fazer a sua comprovação de vida. Será que nós vamos assistir isso daqui na Fresp, no dia da eleição? Colegas cadeira de roda, colegas com cilindro de oxigênio, porque existe, conheço vários colegas nessa condição, para irem até lá na Fresp para fazer participar da eleição. Olha que coisa deprimente. Então eu faço aqui um apelo ao presidente do Conselho, faça a convocação da Assembleia. E lá nós vamos decidir se faz virtual ou se faz postal, não faz nenhuma coisa nem outra. Mas a Assembleia vai decidir. Será que eu estou sendo tão exigente? Creio que não, hein? Creio que não. Nós aposentados do grupo de risco sendo submetido a uma situação dessa, humilhante. E tem mais. Nós somos 3.400 aposentados. No dia da votação, certamente, muitos dos aposentados terão que ser acompanhados ali de pessoas, né, para levá-los até lá nas urnas. Então, desses 3.400, nós vamos aí para 6.000, 7.000, não sei. Então, tá feito aqui esse apelo para o presidente do Conselho Deliberativo. A diretoria executiva já negou lá. O pedido que foi dirigido a ela, dia 2/10, dia 6 ou dia 8/10, ela indeferiu o pedido. Então, nós estamos aqui com esses 2 pedidos lá para o Conselho. Devo ingressar com outro entre hoje e amanhã, também nessa mesma direção aí, pedindo essa Assembleia. Agradeço a todos
E brevemente nós teremos aí as nossas propostas a partir do dia 10/11, quando encerra as inscrições das chapas e dos candidatos ao conselho. Muito obrigado a todos e até breve.